Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E declaramos em nome de Jesus Cristo que nenhum mal tocará na tua casa, praga nenhuma chegará na tua casa e na tua família. Cancelamos no mundo espiritual toda palavra maldita, toda palavra má, toda oração contrária e toda oposição espiritual contra ti e contra a tua família que caia por terra. Todo ataque espiritual, tudo aquilo que é direcionado contra ti, tudo aquilo que é direcionado contra a tua família, contra o propósito de Deus na tua vida, nós cancelamos e quebramos agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. E meu Pai, eu vou contra o espírito de inveja, contra o espírito de maldade agora, e dou uma ordem: saia do caminho dessa pessoa. Saia do caminho dela. Nós quebramos completamente toda arma forjada, planejada, preparada para atacar, para tentar destruir a vida dessa pessoa. Todo ódio direcionado a ela, toda praga direcionada a ela está quebrado no nome de Jesus Cristo. Meu Pai, eu creio na autoridade que o Senhor nos confiou em Lucas 19, que diz: eis que vos dou poder e autoridade para pisar de serpentes e escorpiões sobre toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum. Que toda inveja contra essa família, que toda inveja contra os filhos, que toda inveja contra a empresa, que toda inveja contra a tua prosperidade, que toda inveja contra teus dons, que toda inveja contra aquilo que você está construindo caia por terra no poderoso nome de Jesus Cristo. Que toda língua má, que toda intenção má, toda opinião que está camuflada, Senhor, toda opinião que está camuflada, mas por trás existe crítica, existe inveja, existe maldade, Senhor, nós repreendemos agora, no nome de Jesus Cristo, e te pedimos a cobertura, Jesus, do teu sangue sobre a vida dessa pessoa, a cobertura do teu sangue sobre essa casa, a cobertura do teu sangue sobre essa família. Pai, eu repreendo os espíritos de acidente agora. Todo espírito de acidente contra a vida dessa pessoa, tudo aquilo que foi mandado contra ela, que por 7 caminhos bate em retirada. Nós cancelamos também todo tipo de invocação do mal contra a vida dessa pessoa. E te pedimos, Pai, guarda, proteja, livra do mal e abençoe esta vida. No nome de Jesus, pedimos a tua bênção. No nome de Jesus, pedimos a cobertura do sangue de Jesus, o livramento do Senhor, em o nome de Jesus. Glória a Deus. Pegue a sua carta para Jesus agora, levante ela assim e diga: Jesus, coloco no teu altar a minha oração. Coloco no teu altar o meu pedido, o meu clamor, as minhas lágrimas. Que essa carta, os pedidos que estão nela, toda a oração que está sendo feita, eu apresento a ti e eu peço intervenção. Eu peço, coloca a tua mão, e também oro, Senhor, para que tu faças justiça na minha vida. Oro para que o Senhor toque na minha vida, toque na minha casa e toque nessas áreas que eu apresentei aqui nesta carta. No nome de Jesus Cristo, nós pedimos a tua bênção. Glórias ao nome de Jesus. Glórias ao nome de Jesus. Aleluia. Amém. Você também pode fazer uma carta, você que está pela primeira vez aqui nessa oração, faça uma carta para Jesus, tá? Essa carta aqui você pode baixar ela lá no meu site www.vinicius17.com.br, e se não conseguir baixar, porque às vezes algumas pessoas não conseguem, daí você pega uma folha de caderno, uma folha em branco, faz uma carta para Jesus, abrindo teu coração para Ele, e vem apresentar aqui na oração às 6 da manhã e às 18 horas. Escreve aqui nos comentários: Deus está operando. Escreve aí: Deus está operando. Nós estamos nesse propósito de oração, de jejum. Há um mover de Deus que está acontecendo aqui, certo? Há um mover de Deus. Deixa eu dar um testemunho aqui para você, só para você ver. Olha o que Deus tem feito aqui. A Lana, ela nos mandou o seguinte testemunho: eu fui curada de um câncer de mama
fiz mastectomia total e não precisei fazer químio nem rádio. O Senhor abriu uma porta para que eu fizesse a cirurgia de reconstrução das 2 mamas através do plano de saúde, algo que era muito difícil. Agradeço a Deus pela sua tremenda misericórdia sobre a minha vida e também pelas suas orações que eu acompanho há 3 anos de manhã e à noite. Deus abençoe o Senhor e toda a sua família em nome de Jesus. Toda a glória, Lana, todo louvor a Jesus Cristo, aquele que cura. Amém? Eu quero liberar uma palavra para você. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Aquele que cura, aquele que liberta e aquele que tem o poder de quebrar a obra das trevas está agindo em teu favor. O que Deus me mostrou é que toda influência do mal precisa ser combatida espiritualmente. Eu não sei se você ouviu a oração da manhã, mas na oração da manhã eu contei uma experiência que eu tive com Deus, onde Deus me mostrou coisas. Eu quero dizer para você que está aí me ouvindo, o inimigo muitas vezes está camuflado no teu caminho. O inimigo muitas vezes está camuflado, lutando contra você, e você está lutando contra pessoas. E o Senhor manda dizer para você, a tua luta não é contra a carne. A tua luta não é contra seres humanos. A tua luta é contra aquilo que age por trás. Você sabe qual que é o maior plano do inferno nos nossos dias? É criar inimizade entre as pessoas. O maior plano do inimigo é fazer com que as pessoas se odeiem, é fazer com que as pessoas falem mal umas das outras, é fazer com que um inveje o sucesso e a prosperidade do outro. E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que esse espírito, ele está aqui há muito tempo. Porque foi ele que incendiou os corações dos irmãos de José contra José. O espírito de ciúme, o espírito de inveja, levou os irmãos de José a venderem José como um escravo. Depois disso, José foi parar na casa de Potifar. Na casa de Potifar, ele foi levantado por Deus a ser um grande administrador lá dentro. E mais uma vez, o inimigo, tentando matar o ministério de José, tentando destruir o ministério de José, levanta uma mulher que se apaixona por ele. E essa mulher quis deitar com ele. E ele não aceitou. Ele não quis quebrar o propósito que Deus tinha para a vida dele. E a Bíblia diz que aquela mulher o difamou, o caluniou. Então José foi pego e foi colocado dentro da prisão. Sabe, para quem olhava de fora a vida de José e tudo aquilo que ele estava passando, poderia pensar assim: José deve ter feito uma coisa muito ruim contra Deus. José deve ter sido um homem muito mau. José deve ter sido, sabe, um homem terrível para estar passando por essas coisas que está passando. E, na verdade, tudo aquilo que José estava enfrentando, tudo aquilo que José estava passando, era as dores antes da nova estação. As novas estações de Deus, elas vêm para a nossa vida, mas elas podem vir acompanhadas de dores, elas podem vir acompanhadas de renúncias, elas podem vir acompanhadas de muito ensino de Deus, para quebrantar teu coração, para te aproximar mais de Deus, enfim. E José, diante de tudo isso, ele sempre teve um posicionamento muito claro: seguir em frente sem perder a sua fé. E lá na prisão, José exercita o seu ministério, interpretando o sonho do padeiro e do copeiro. O padeiro morreu, mas o copeiro foi restituído como José havia dito. E o padeiro e o copeiro, ambos tiveram ali os segredos do seu coração revelados. O copeiro foi restituído e esqueceu de José. E mais uma vez ele foi traído.
Então eu vejo que José passou por 3 traições. Sabe, ele tinha todos os motivos para ter se transformado numa pessoa cheia de ódio, cheio de raiva, cheio de ressentimento. Porque é isso que nós vemos nas pessoas hoje. Nós vemos por meio dos seus comentários, por meio dos seus posicionamentos, por meio, sabe, da maneira como elas falam, nós vemos a amargura enraizada, a amargura dentro do coração. Só que essa amargura, ela está sendo uma brecha para que a graça de Deus seja colocada para fora da vida daquela pessoa. A amargura, a Bíblia diz que ela nos priva da graça de Deus, Hebreus 12:15. Você permanecer amargo é o que o diabo quer. O diabo quer que o teu coração seja contaminado. Ele quer que você odeie as pessoas, ele quer que você tenha, sabe, um espírito de vingança dentro de você, de ódio. E a maneira como nós falamos mal de uma pessoa, a maneira como nós acabamos, sabe, fazendo fofoca, isso é uma contaminação. Isso é uma mágoa que está ali enraizada e não vai fazer nada bem. Por isso que a Bíblia diz que a raiz de amargura brotando, ela traz perturbação. A pessoa que está amargurada de alma, ela fica perturbada. A pessoa amargurada de alma. É por isso que nós temos que orar para que o Senhor tire do nosso coração todo o ressentimento. O Senhor tire do nosso coração toda a raiva, toda a mágoa, toda a memória ruim. Sabe, você vai ter que aprender a entregar essas coisas nas mãos de Deus. E eu quero mostrar para você como que José se posicionou, porque depois dele ter passado por tudo isso, José, ele foi honrado por Deus, ele foi levantado por Deus e o Senhor o colocou como governador do Egito. Sabe, é uma história que a gente sempre conta, mas é uma história que traz tantos ensinamentos para nós e a gente vê também que José foi levantado por Deus porque soube guardar o seu coração. A Bíblia nos diz em Gênesis capítulo 50, verso de número 20 e 21, eu quero que você acompanhe comigo essa passagem. Diz assim: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus planejou para o bem, para que a vida de um numeroso povo fosse salva hoje. Por isso não tenho medo, eu sustentarei vocês e as suas crianças. Assim José os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Quando o pai de José morreu, Jacó, os irmãos de José pensaram agora que ele não tem mais o pai para segurar ele. Ele vai se voltar contra nós e ele vai ser vingativo. Ele vai fazer algo ruim contra nós. E eu fico até imaginando os irmãos conversando entre eles, o que nós vamos fazer? E daí eles tiveram uma ideia, olha a ideia dos irmãos de José, vamos fazer o seguinte, vamos dizer para ele que o último pedido do pai foi que ele não tocasse em nós, mas que ele cuidasse de nós. José sabia que os irmãos eram mentirosos e José se antecipou dizendo assim: meus irmãos, vocês fiquem tranquilos, eu não vou fazer nenhum mal contra vocês, porque eu entendi que tudo o que aconteceu foi um plano de Deus. Tudo o que aconteceu foi uma permissão de Deus. Sabe, essa é uma outra maneira de ver as coisas na vida. E é uma maneira que às vezes a gente não vê. Porque a gente sempre pensa, né? A gente sempre pensa no que as pessoas fazem contra nós. Mas a gente esquece que tudo que qualquer pessoa fizer contra você é por uma permissão de Deus. Não aconteceria sem uma permissão de Deus. Tudo que acontece aqui nesse mundo é por uma permissão de Deus. Então você tem que compreender, tem coisas que Deus permite que aconteça com você. E você tem que compreender, foi o plano de Deus. A mim cabe apenas perdoar, a você cabe perdoar e seguir com a sua vida. E foi isso que José disse para os seus irmãos. Ele disse assim: eu entendi que tudo o que aconteceu comigo corroborou para o meu bem. Então, sabe, não tem ressentimentos entre nós. Vamos continuar. Vocês vão seguir com a vida de vocês e eu vou seguir com a minha vida, porque eu entendo, tudo foi um plano de Deus. Tudo foi um propósito do Eterno.
E sabe, isso é maturidade. Gente, isso é maturidade. Quando a gente, sabe, começa a olhar as coisas de outra ótica, quando a gente olha as coisas por uma perspectiva divina e não por uma perspectiva carnal. Eu fico pensando, se José tivesse carregado, se ele tivesse absorvido toda aquela negatividade do que os irmãos fizeram com ele, porque ele teve tempo para pensar. Ele teve tempo para pensar quando ele estava sendo vendido como escravo, ele teve tempo para pensar na casa de Potifar, ele teve muito tempo para pensar na prisão, sobre tudo que os irmãos fizeram para ele. Ele teve muito tempo para pensar. Ele poderia ter, sabe, assim como você vê nos filmes, às vezes a pessoa ela planeja algo para se vingar, né? Assim como nos filmes ela planeja algo para se vingar. José teve muito tempo para planejar uma vingança, mas José não fez isso. O que José fez foi perdoar. O que José fez foi seguir em frente. O que José fez foi demonstrar bondade e foi demonstrar misericórdia por aquilo que fizeram contra ele e entender, isso foi um plano de Deus. Aconteceu isso, mas foi um plano de Deus. Então, vamos ficar tranquilos. Deus tem algo bom para mim, Deus tem algo bom para vocês e seguimos em frente. E olha o que eu acho tremendo aqui nessa palavra, é o que está escrito nesse verso 21. Porque não tenham medo. Eu sustentarei vocês e as suas crianças. Assim José os tranquilizou e lhes falou amavelmente. José poderia ter jogado na cara dos irmãos, sabe, tudo aquilo que eles fizeram, mas não. O que José fez? Falou com eles de forma amável. Falou com eles da forma correta. Nós temos que aprender com José. Nós temos que aprender com José, sabe, a falar com as pessoas de forma amável. Nós temos que aprender a falar com as pessoas de forma tranquila, de forma pacífica. Aí você diz, puxa, mas eu já errei muito, eu não sei se existe redenção para mim. Existe redenção sim para você por meio de Jesus Cristo. Você pode ser a partir de hoje uma nova pessoa. Você pode, sabe, pensar diferente, você pode viver diferente, você pode tomar essa decisão de que a partir de hoje você vai falar, sabe, amavelmente das pessoas. Você não vai falar mais com ódio, você não vai falar mais com raiva, você não vai falar mal, você vai falar amavelmente, porque você entende que quem habita em você é Deus. Quem habita em você é a promessa de Deus. E essa promessa aí, ela é tão grande. Essa promessa de Deus é tão grande na tua vida, sabe, que você não pode dar espaço. Você não pode dar espaço para que essa amargura, esse ódio venha ser uma porta de saída da graça de Deus. Mas a partir de hoje, aprenda a perdoar. Aprenda a ver as coisas de acordo com o propósito de Deus. Sabe, às vezes você tem qualquer tipo de problema com uma pessoa ou em um lugar e você tem que entender, isso foi o plano de Deus. Deus permitiu que isso acontecesse. Então vamos seguir em frente. Deus sabe todas as coisas. Entende isso? Então eu quero que você grave isso. Se nós agirmos como José, Deus vai nos honrar. Se nós agirmos como José, Deus vai nos levar para uma nova temporada, uma nova estação, em nome de Jesus. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Perdoe. Você não pode mais manter ódio no coração. Você não pode manter a amargura no coração. Perdoe. Perdoe, tira do teu coração todo o mal. Tira do teu coração o que te fizeram. Tira do teu coração o que você sente, sabe? Porque você tem que entender que maior é o amor de Deus por nós. E assim como Deus nos perdoou de tantas coisas, a gente pode perdoar as pessoas também. A gente deve perdoar. De repente você não está falando com um filho seu. De repente você não está falando mais com o seu irmão de sangue. Talvez, sabe, você teve algum problema com o seu patrão, mas o Senhor manda dizer para você, está na hora. Está na hora de você abrir mão desse ressentimento e não manter mais essa mágoa no seu coração. Você tem que perdoar. Você tem que perdoar. Você precisa perdoar. Isso vai fazer bem para você. E você tem que aprender a seguir em frente.
Essa é a palavra do Senhor para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O perdão é libertador. O perdão é libertador. O perdão é libertador. Em nome de Jesus, que você seja cheio do Espírito Santo cada vez mais. E eu quero convidar você. Domingo agora, eu estarei ministrando em Alphaville. Nós vamos começar 3 reuniões no domingo, por 3 domingos. Nós vamos falar sobre adversidades, como vencer adversidades, e vamos buscar o Espírito Santo também. Vamos ter um tempo de busca pelo Espírito Santo, vamos ter um tempo de entrega. Amém? Eu convido você a estar junto conosco, Avenida Aruanã, número 120. E amanhã nós vamos ter um culto online aqui, depois da oração das 18 horas. Então tem programa. Amanhã, depois da oração das 18 horas, vamos ter um culto online. Eu vou receber amigos meus aqui para ministrar. Vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. E se você ainda não adquiriu nossos devocionais, esse aqui é o Café com Jesus 1 e esse aqui é o Café com Jesus 2, certo? São devocionais para você ler todos os dias. Antes de dormir, você pode ler inclusive 2, 3 devocionais que vão te abençoar poderosamente. Cada uma dessas palavras vai te ajudar, vai te abençoar. Olha só, olha o título aqui, O Caminho para a Bênção. Daí aqui tem as direções, o versículo bíblico, a oração para você fazer comigo. E aqui embaixo você faz a sua própria oração a punho, tá? Aqui, deixe Deus no trono, é outra mensagem, tá? Bem, eu creio que esse livro vai te abençoar muito. Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius7.com.br, ok? Muito bem, e se você não é aluno da Academia aqui no Global, vem ser nosso aluno na Academia, você vai ver que benção que vai ser, amém? Você vai ver que benção que vai ser você se tornar aluno da Academia aqui no Global. É uma escola online, você pode fazer de qualquer parte do Brasil, de qualquer parte do mundo, e hoje pela manhã fomos literalmente visitados por Deus dentro da Academia Kindle. Não fique de fora, vem estar com a gente, amém? Deixa eu declarar o Salmo 91, quero pedir que você compartilhe essa oração com 10 pessoas, se puder compartilhar com mais, compartilha. Alguém próximo de você precisa dessa palavra, alguém próximo de você precisa perdoar, alguém próximo de você precisa caminhar livre, porque é isso, o perdão nos torna livres, amém? O perdão nos torna livres, quando perdoamos, ficamos livres. Então, caminhe com Deus livre. Compartilhe essa oração. Alguém próximo de você que você sabe está magoado com alguma situação, que está talvez infeliz com algo, manda essa oração para essa pessoa. Manda essa oração, porque para você viver o que Deus tem para a sua vida, o seu coração tem que estar livre. Você tem que estar em paz. Amém? Ninguém consegue viver sem paz. A paz de Deus. Por isso, compartilhe. Manda aí para 10 pessoas. Se puder mandar para 1000, manda para 1000. Compartilha nas tuas redes sociais, no nome de Jesus Cristo. Amém? Muito bem. Salmos 91 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio, e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero agora pedir a você,
pega a sua carta para Jesus, levanta ela assim junto comigo, amém? E vamos orar. Senhor Jesus Cristo, eu creio, ó Deus, no grande poder que está aqui nessa oração, por meio de Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo de Deus. E eu apresento diante de Ti cada carta, apresento diante de Ti o clamor de cada pessoa, Pai. E nós nos colocamos diante de Ti, Pai, primeiramente declarando que entendemos a palavra que foi ministrada e perdoamos a todos, Pai, a todos que nos feriram, que nos machucaram. Senhor, até mesmo coisas que a gente nem lembra mais, que a gente só ignorou, deixou de lado. Senhor, nós perdoamos. Nosso coração tem que estar livre. Como está escrito em Provérbios 4:23, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Meu Pai, nós queremos guardar o nosso coração. Dentro de nós não pode haver ódio, dentro de nós não pode haver raiva, dentro de nós não pode haver, Senhor, ressentimentos. Por isso, lava o nosso interior, completamente lava o nosso coração, o coração, Senhor, de todos que estão ao nosso redor. E nós oramos em nome de Jesus Cristo, Pai, apresentando a Ti cada pedido de oração. Apresentamos a Ti essa pessoa que está lutando contra um câncer, lutando contra uma infecção, lutando contra algo. Senhor, eu oro para que o poder curador de Jesus Cristo entre agora e toque na vida dessa pessoa, restaurando ela completamente, tirando toda a dor dela, tirando toda a dor, tirando toda a enfermidade dela. Jesus, Tu cura. Nós cremos no poder de Jesus Cristo e oramos por milagres, oramos por maravilhas agora. Jesus, toque-os com o Teu poder. E todo aquele que está preso espiritualmente, amarrado, todo aquele que tem lutado contra o espírito de inveja, contra as oposições espirituais, nós damos uma ordem: mal, sai do caminho dessa pessoa agora. Eu apresento diante de Ti, Pai, a vida de cada pessoa que está orando junto comigo e pedimos um milagre, pedimos uma bênção, pedimos céus abertos e que a Tua mão toque na vida dessa pessoa, em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida, compartilhe essa oração. Eu sei que pessoas já ficaram leves aí porque perdoaram de coração. Deus tem o melhor para a tua vida, Deus tem promessas para se cumprirem na tua vida, mas tudo isso tem que ser, sabe, debaixo de um coração leve, de um coração em paz. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te proteja. Até mais, compartilhe essa oração em o nome de Jesus. Amanhã, 6 da manhã, aguardo todos vocês aqui, se Deus quiser. Até mais.